Se preocupar com a imagem ou aparência pessoal é muito importante para todos nós, mas principalmente para um orador, pela razão desta ser uma primeira comunicação com seu público-alvo. A apresentação pessoal identifica a nossa personalidade e representa ser nosso cartão postal, tendo como principal característica o jeito de se vestir. Na verdade, somos avaliados pelas pessoas na forma como se vestimos para determinadas situações. Como exemplo disso, é preciso ter cuidado ao trajar roupas de brilho em eventos que acontecem durante o dia, considerando ser um traje noturno, bem como vestir-se com peças coloridas demais em situações de luto, já que para esta ocasião é necessário vestir-se o mais discreto possível. Então, quando eu vou pregar, até hoje eu não preguei ainda com aquele meu paletó azul clarinho, né? Por causa dessas questões também, porque chama atenção, queira ou não chama atenção. Eu já usei aqui para dirigir o culto e tal. Mas eu fico ainda meio me segurando na hora de pregar, porque chama atenção. E as pessoas vão ficar focadas, não na palavra, né, mas na estileira, né, do pregador. Então, tem que ter cuidado. Se é a mulher falando, procura uma blusa que não seja muito decotada. Uma saia que não seja tão rodada, porque se bater o vento. Então, às vezes, a pessoa não está interessada na mensagem. Está só dando uma olhadinha assim para a pregadora. Felizmente. A atenção do culto não é para você, é para a palavra que você vai transmitir. Então, tem que ter muito cuidado. É importante estar atento à combinação das cores de suas roupas, sapatos e bolsas, e manter-se atualizado à moda e à cultura da região em que irá apresentar. Entretanto, vista-se de maneira agradável, que lhe faça sentir-se bem, em harmonia com o ambiente e seu público-alvo, pois é imprescindível escolher a roupa apropriada para a ocasião certa. Evite os atrasos que lhe constranja a se movimentar no palco ou diante das pessoas, como roupas justas demais, que lhe sufoque a sua apresentação ou provoque desatenção daquilo que deseja transmitir. Então a pessoa vem com uma roupa tão apertada que não consegue nem andar. Anda assim. Precisa estar com a roupa adequada. Por exemplo, vou pregar para uns jovens, usando mais um exemplo. Um evento que é fechado só para jovens, assim, para uma conversa bíblica. Lá vai eu de terno e gravata. Uma forma meio... A ocasião não é para isso. Ou vou para um velório, como foi falado. De camisa... Tá calor hoje, então eu vou botar uma regatazinha e vou... Você está mostrando desprezo até pelas pessoas, o luto das pessoas. E para o mundo vai dizer que está desprezando o morto, né? Então a gente tem que saber se vestir na ocasião certa. Lembre-se que o foco deve estar na mensagem, não em acessórios. E sua apresentação pessoal pode interferir positivamente ou negativamente na comunicação. Observação. Tenha em perfeito estado o corte de seu cabelo e penteado, bem como manter seu corpo higienizado e perfumado, e o hálito da boca e dentes para tornar agradável sua apresentação. Tudo isso conta. Você tá evangelizando, por exemplo, tá com um bafão lá, a pessoa não vai querer ouvir não. Tá bom, obrigado, eu tô apressado, tchau. Então, cuidado e higiene. Você vai evangelizar de bermuda e camiseta regata. Você está mostrando que você está representando quem desse jeito? Está indo para a praia? Não está. Você está representando alguém tão importante que a sua forma de vestir já vai mostrar para as pessoas. Nossa, um calorzão desse está bem vestido. Quem são esses aí? Vai saber quem é logo de cara. Comunicação verbal. Antes de tudo, precisamos compreender a importância da voz como a principal ferramenta da comunicação verbal. Para uma comunicação efetiva, existem alguns fatores que precisam ser levados em consideração e colocados em prática, pois neles encontram-se características, qualidades que dá voz, sendo esta uma das ferramentas mais importantes na oratória. Tais fatores são constituídos pelos seguintes elementos: entonação, ênfase, timbre, dicção e fluência. Logo, todos estes elementos em conjunto contribuem para uma melhor apresentação, garantindo que a mensagem seja transmitida e alcance seu objetivo. Entonação. A entonação é definida pelo dicionário como variação no tom da voz, maneira como as palavras são faladas, ou entonação. A alteração da forma como se pronuncia uma sentença, por se tratar de uma pergunta, de uma afirmação, de um pedido e etc. Expressão de um sentimento que se percebe pelo modo como se emite uma sentença.
Isto posto, podemos observar a tamanha importância da voz no aspecto da comunicação, pois através da entonação podemos compreender o que alguém está falando. Além disso, a entonação da voz do orador provoca a reação dos seus ouvintes, gerando interesse ou desinteresse pela mensagem transmitida. Imagine um discurso com a voz linear, monótona, sem ênfase nas palavras. Então eu vou estar falando aqui sobre o perdão de Deus. Deus perdoou a gente. Foi perdão, irmãos. Deus nos perdoou. Aí Deus te perdoou, você está triste por isso? Então tem que ter uma entonação diferente. Irmãos, fomos perdoados. Maravilha, irmãos. Que graça Deus achou em nós. Mas nós, então percebe que a gente, dependendo do assunto, a gente precisa ter uma entonação perfeita para aquele assunto. O uso da voz durante a fala deve ser semelhante às notas musicais numa audição, pois existem momentos que deverá estar mais alta, em outros será necessária uma tonalidade mais baixa. Ou seja, é preciso ter variação de frequências graves, agudas e intensidade. Uma voz sem entonação é considerada uma voz monótona, ou seja, é uma fala que não apresenta modulações. E esse tipo de comportamento no discurso não consegue despertar a atenção do público, porque cansa os ouvintes. Igualmente, o tom vocal com uma intensidade muito elevada despertará repulsa por ser desconfortável a audição. ênfase na voz deve ser dada às palavras que exigem atenção ou para identificar uma afirmação ou interrogação na mensagem falada. Mas isto também depende da entonação. Exemplo, você vai ficar aqui, você dá uma palavra, por exemplo, Deus te chamou para algo bem maior. Você vai ficar parado? Ou se eu mudar, Deus te chamou para algo maior. Você vai ficar parado? Então, dependendo da sua entonação, as pessoas vão compreender melhor o que você quer transmitir. E é por isso que muitos exageram e gritam, achando que é o grito que faz você... Não. Depende da entonação, não é um grito apenas em si, mas da forma que você está falando. ênfase. A diferença entre entonação e ênfase é que entonação é melodia e ênfase é destaque nas palavras. A intensidade da voz representa o volume que o anunciador está falando. E este também é um fator que deve ser cuidado, visto que, quando elevado, pode gerar abuso vocal e repulsa do público, e quando muito baixo, pode comprometer o discurso do comunicador. É de grande relevância o conhecimento de que as nossas emoções também são percebidas através da nossa voz, uma vez que com ela transmitimos segurança no que falamos ou demonstramos insegurança diante do público. Se a forma como falamos demonstra aquilo que estamos sentindo, então vejamos alguns exemplos a seguir. Ritmo de fala acelerada. Através do ritmo de fala acelerada, gera-se a impressão nos ouvintes de que o comunicador está ansioso ou inseguro, pois é coerente que a fala aconteça de uma forma desacelerada. A tonalidade da voz somente ao enfatizar uma palavra-chave ou em frase de efeito, e dobrando a atenção do público e interesse pelo assunto abordado. Além destes mencionados, uma voz embargada, trêmula e baixa também pode demonstrar insegurança. Às vezes acontece, a gente está tão nervoso que às vezes treme tudo, né? A mão, treme perna, treme voz, e a pessoa percebe que você está insegura, está nervosa. Mas até essa questão de nervosismo a gente consegue vencer quando a gente tem segurança naquilo que a gente vai falar. Então, quem me vê pregando aqui, ou até mesmo agora falando, acha que eu estou tranquilo? Tem um nervosozinho aqui, só que consigo me controlar e passo para vocês como se eu não tivesse esse nervosismo. Então, tudo faz parte também aí dessa preparação toda. Voz firme, o tom de voz profundo, acompanhado de uma boa postura ao falar, demonstra domínio no assunto. Então, a voz firme, convicção. Ou seja, indica que o comunicador está seguro daquilo que diz, empoderando sua comunicação. Para o uso desta tonalidade é importante praticar uma respiração profunda e correta, acompanhada de cuidados e exercícios vocais, produzindo relaxamento na laringe, a fim de diminuir a tensão e com cuidados para que não se tenha uma voz anasalada ou com algum distúrbio. Como eu falei lá no início, né? A pessoa está tão nervosa ou acha que isso, ser pregado pentecostal, é você gritar e ficar, receba. Não é. A mensagem tem que ser pregada, as pessoas vão reagir conforme a mensagem, e não a forma que ele está falando. Você quer aprender mais da palavra de Deus? E que tal com os maiores pastores e pregadores do país? Deixarei no comentário um link de desconto para você ter acesso à maior escola de teologia online, a Academia de Pregadores. Deus te abençoe, até a próxima, se Deus quiser.